Muito bem, pessoal, então agora nós vamos falar sobre os modelos de subluxação quiroprática. Os principais modelos que nós vamos comentar é o modelo de Fay, que é o modelo de 5 componentes, o modelo de Landes, que é o modelo de 9 componentes, o modelo de Kent, de 3 componentes, e o modelo de Harrison, que é o modelo de subluxação postural. Então, nós vamos dividir aí essa matéria em alguns vídeos, acredito que em uns 3 vídeos, né? Então, eu tenho já 2 gravados, então esse é o primeiro que eu estou fazendo a gravação nesse exato momento. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante, quando a gente fala de modelo de subluxação quiroprática, falar do modelo mais consolidado na Palmer, que o modelo mais consolidado na Palmer é o modelo MOP. O que é o modelo MOP? O modelo MOP é um modelo proposto por Stephenson, filósofo quiropraxista da Palmer, que atuou em defesa, né, da estratégia da Palmer de ter uma supremacia das escolas de quiropraxia. E na época, esse modelo, então, o MOP, foi uma reação a um modelo proposto pela concorrência, que eram alunos do D.D. Palmer, que recém tinham fundado uma escola. E então eles escreveram em 1906 um livro chamado Modernized Chiropractic. Então, esse período, onde entre 1913 e 1906, é um período conhecido como The Lost Years of Chiropractic, quer dizer, os anos perdidos da quiropraxia, onde realmente a Palmer estava meio prejudicada, com muitas dívidas, processos judiciais, então ficaram um pouco estagnados. E aí a concorrência surgiu muito forte, tanto a Parker quanto o pessoal do Modernized Chiropractic, né, que era liderado pelos 3, né, o Solon Langorsi, Oakley Smith e Manuela Paxson, todos ex-alunos do D.D. Palmer. Então, o Bartlett Joshua Palmer estava enfrentando, né, essa concorrência. Nesse período, então, já havia, então, digamos, o controle, né? Quando surgiu o modelo de Stephenson, o MOP, já existia o controle do BJ sobre a Palmer. Então o D.D. Palmer já tinha vendido a escola para o BJ. E, digamos assim, esse modelo então foi uma reação, uma reafirmação do modelo da Palmer quanto a, digamos, sua supremacia. Então é como se o modelo do Solon Langorsi tivesse assim não tanta credibilidade por não ter saído da Palmer College. Então, esse modelo MOP, por que ele se chama MOP? Porque ele é composto por essas 4 letras, M-O-P-I, que é misalignment, or malposition, and O means occlusion, or narrowing, P means pressure, or impingement, and I means interference. Então significa desalinhamento, oclusão, pressão e interferência em inglês. Então essa sigla, ela tem esse significado, tá? Então, considerando que esse modelo foi a reafirmação de um modelo que já estava meio ultrapassado, que era a reafirmação de um modelo baseado no vitalismo, né? Baseado no modelo de subluxação baseado na interferência, digamos, da energia, do fluxo de energia vital que passava pelos nervos, através do sistema nervoso, passava pelos nervos e alcançava então todas as células do corpo, né? Então, na realidade, digamos, esse conceito filosófico vitalístico não necessariamente está errado, mas ele não satisfazia, né, aqueles, digamos, heréticos, aqueles discípulos que se voltavam contra essa, digamos, filosofia e queriam um embasamento mais fisiológico na época. Então, na realidade, mesmo após esse embasamento fisiológico, né, que realmente D.D. Palmer não tinha um grande embasamento na parte fisiológica, ele era um professor, claro que eles continuaram trabalhando a questão filosófica em paralelo. Então a filosofia quiroprática não digamos, devaneceu. A filosofia quiroprática, então, ela se associou à fisiologia, né? Uma fisiologia filosófica, digamos assim. Então, após então essa situação do Solon Langorsi, veio então a teoria de Stephenson reafirmando, e
após essa, digamos, reafirmação pelo MOP, as coisas na Palmer começaram a evoluir. Então veio um carinha chamado Henri Guillet, e o Henri Guillet teve, na sua, obra, publicou então sobre a palpação dinâmica, escreveu sobre a palpação dinâmica, e isso foi na realidade reafirmado por outros discípulos. Claro que quem primeiro falou sobre a subluxação dinâmica, que a subluxação era algo dinâmico, foi realmente os três lá, Solon Langworthy, Manora Paxson e também Oakley Smith. Mas eles não eram da Palmer. E o que aconteceu? O Henri Guillet era da Palmer. Então, na realidade, isso deu vazão para que outros discípulos, né, então, fossem desenvolver, digamos, continuidade a essa teoria. Então, um dos discípulos, né, do Henri Guillet era o Fay. Então, o Fay, ele desenvolveu um modelo de subluxação, que é um modelo muito interessante. Então, o pessoal que trabalha lá dentro daquela formação básica, que descendeu do Matheus de Souza, aquela coisa mais, simples, né, mais prática da quiropraxia, eu quando eu lido com esse pessoal, quando eu entro em contato com esse pessoal, ou nessas formações menores, quando eu observo, quando eu recebo esses profissionais, muitos me perguntam, né, o como fazer, como clinicar com esse nível de conhecimento. Então, para clinicar com esse nível de conhecimento, eu digo assim, estudem o modelo de 5 componentes, o modelo de Fay, que é um modelo bem didático de entender o que é a subluxação, quais os eventos clínicos que estão relacionados com a subluxação quiroprática de uma forma mais localizada. Então, bem interessante, é um modelo fundamental para compreender, a disfunção quiroprática, que é a subluxação, complexo subluxação vertebral. Então, esse modelo ele é composto pela cinesiopatologia, miopatologia, neuropatologia, histopatologia e a bioquímica, conforme o Litt, conforme a obra de Litt, é o que está relacionando esses 5 componentes, de acordo com o Fay. Então, pessoal, é claro que a cinesiopatologia, conforme Fay, não está colocada ali como uma figura central, né? Então a cinesiopatologia e a miopatologia, a neuropatologia e a histopatologia bioquímica ele coloca assim como componentes existentes, então, dentro da subluxação quiroprática. Mas na realidade, como existe a seguir um outro modelo, né, que é a evolução desse modelo de 5 componentes, que é o modelo de Lanz, que é o modelo de 9 componentes, eu já cito aqui a cinesiopatologia como uma figura central desse modelo de subluxação quiroprática. Então vamos lá. Então vamos imaginar então uma forma bem didática de entender o modelo de Fay. Vamos entender que a cinesiopatologia seja, né, não é o modelo de Fay, mas como a gente vai evoluir depois para o modelo de Lanz, eu já vou colocar ela como uma figura central ali no processo da subluxação quiroprática. Então eu coloquei como 1A. De um lado, números, e de outro lado eu coloquei letras. Okay? De um lado eu coloquei números e também no outro lado eu coloquei letras, para entender mais ou menos como se fosse uma sucessão de eventos ou uma cascata, que na realidade não é necessariamente nessa ordem, é claro. Então, primeiro nós temos a cinesiopatologia, e como a gente pensa, né, na Modernized Chiropractic, pensa no Henri Guillet e pensa no Fay, a gente vai entender que a cinesiopatologia, quer dizer, a disfunção do movimento articular, ela está caracterizada por uma restrição. Aí lá, nossa colega lá na quiropraxia vai falar sobre o Gatterman, o que ele fala, né, qual é o paradigma de subluxação que o Gatterman coloca lá, os modelos do Gatterman, mas a fisiologia, né, desses modelos que eu estou falando, vai estar lá dentro do Gatterman, da apresentação da professora Carol, né, então vocês vão complementar com isso. Mas vamos pensar uma forma, assim, um esquema mais de fisiologia filosófica. Vamos pensar mais ou menos assim. Então, se nós temos um mecanismo primordial, né, como um mecanismo primário, central, a cinesiopatologia, então nós imaginamos que a cinesiopatologia, num paradigma, né, epistemológico,
que vem da subluxação dinâmica, a cinesiopatologia, então, ela se caracteriza na restrição do movimento. Então, o 1 aqui, ó, que nós temos aqui, a bolinha número 1, ela significa a restrição do movimento, que é a hipomobilidade, certo? Então, a hipomobilidade, ela vai gerar uma série de eventos. Primeira coisa, né, a hipomobilidade, ela lembra, né, digamos assim, malposition, né, ela lembra um desalinhamento, né, mas na realidade, a gente sabe que não é um tijolo fora da parede. No entanto, quando eu tenho essa síndrome, vocês vão entender, quando eu explicar todo o sistema do FEI, quando eu tiver todo esse sistema explicado, vocês vão compreender que quando eu tenho, digamos, o modelo de FEI, a subluxação pela lógica do modelo de FEI, eu vou ter realmente uma alteração articular que vai envolver espasmo, que vai envolver inflamação, e essas condições todas fisiológicas, fisiopatológicas, elas vão alterar o posicionamento das estruturas, né, por, digamos, vários fatores. Digamos, a relação de uma estrutura como outra pode mudar o seu posicionamento. Não significa que é um tijolo fora da parede, mas vai existir uma alteração funcional e ao longo do tempo até vão surgir alterações anatômicas. Vamos lá. Então, se eu tenho uma cinesiopatologia com hipomobilidade, o que vai acontecer? A primeira coisa, pro lado de cá, que nós teremos, nesse sentido aqui, que nós vamos observar, é o seguinte: a presença da cinesiopatologia vai afetar os receptores. Então, dentro de uma articulação, nós temos cápsulas, nós temos cartilagem, nós temos líquido sinovial, nós temos várias, digamos, estruturas anatômicas, né? Mas primordialmente nós vamos ter receptores articulares. Esses receptores que nos passam informações sobre posição, sobre velocidade do movimento, pressão. Esses receptores, então, eles vão ter alteração, quando tem a cinesiopatologia, eles vão produzir alterações na informação, certo? Que existe, que está sendo produzida naquela articulação. Então, essa alteração na informação, no input sensorial, nós podemos traduzir isso como neuropatologia. Significa disfunção neural, né? Neurofisiopatologia, uma alteração na função neural que, vamos supor, poderia ser, conforme o Stephenson fala, compressão da raiz nervosa, poderia causar interferência, vamos supor, um edema, alguma coisa assim, poderia causar uma interferência na raiz nervosa, mas por si. Vamos considerar então o número 2 com a neuropatologia. Então, se eu tenho neuropatologia, uma disfunção no sistema nervoso, que está relacionada, digamos, com o, entre aspas, alteração no movimento articular causada pela cinesiopatologia, o que eu vou ter no 3? Eu vou ter um desequilíbrio muscular. Os nervos controlam os músculos. Então, do 2 para o 3, o que eu vou perceber? Um desequilíbrio muscular, que eu vou chamar então de terceiro componente ou miopatologia. Então, o terceiro componente é a miopatologia. Ele está relacionado com a neuropatologia, né? Então, eu tenho cinesiopatologia, neuropatologia e a miopatologia. Então, 1, 2, 3. Vamos pensar assim de uma forma bem didática. Então, o primeiro componente que eu coloquei, né, que eu fiz no FEI, né, já o endosso lá para o modelo de Lantz, o primeiro componente aqui, do outro lado eu não vou colocar número, eu vou colocar letra. Certo? Eu vou colocar A, B e C. Aqui está o resultado da sua busca. Desculpa, o Google aqui tá certo. Mas então eu vou colocar, vou até desligar aqui o celular, porque ele está falando direto comigo. Então vai atrapalhar a nossa aula. Tá? Eu já estou realmente cansado de gravar aula, às vezes dá problema. E agora o celular não quer nem desligar. Infelizmente, é isso que acontece à 00:11. Nem desligar, não desliga, essa coisa aqui. E não dá mais para tirar a bateria, porque a bateria é embutida. Então vamos ver se tomara que ele não reaja novamente. Então, a cinesiopatologia, então, ela vai promover o quê?
toda vez que eu faço um movimento, seja ele combinado ou isolado, né, numa tendência biomecânica, quando eu tenho uma restrição de movimento, ele vai promover o quê? Estresse biomecânico. Porque o movimento está restrito. Se o movimento está restrito, ele vai promover, então, estresse biomecânico. Então, numa atividade de vida diária, na nossa prática clínica, vamos imaginar no esporte, em qualquer atividade, esta restrição biomecânica, ela vai promover, na cinemática articular, né, na dinâmica do movimento articular, ela vai promover um estresse sobre os tecidos articulares. Mais precisamente, vamos pensar ali, cartilagem e alina. Então, esse evento, né, relacionando a cinesiopatologia sobre o estresse da cinesiopatologia, o movimento que tem que ser feito, relacionado, então, à estrutura articular, cartilagem e alina, nós vamos ter então, um dano ao tecido, microtrauma, né, trauma acumulativo. E esse dano ao tecido, então, vai provocar o quarto componente que nós temos ali. Qual é o quarto componente? Histopatologia. Então, cada vez que faz um movimento forçado, quando tem a restrição, um movimento repetitivo ou forçado, né, um movimento relacionado com a atividade de vida diária, que você vai girar a cabeça, vai movimentar o braço para estender roupa, para fazer alguma atividade, né, girar o pescoço, quando tem uma disfunção na articulação, nas articulações da cervical, então vai gerar um certo, vai raspar, vai ter uma resistência na mobilidade. Então isso gradualmente vai gerando um estresse sobre o tecido articular. Então o quarto componente, que é o B, ele vai significar então histopatologia, que é dano ao tecido. Então quando eu tenho dano ao tecido, então, o que vai acontecer ali? Com o dano ao tecido, eu vou ter então liberação de substâncias bioquímicas. Vamos imaginar então que a cartilagem, né, rico, né, os condrócitos estão lá, rico em substância amorfa extracelular. Então essa substância amorfa extracelular, ela preenche o espaço de uma célula para outra. Então tu imagina, né, as células contíguas com a substância amorfa. A substância amorfa que elas mesmas secretaram para fora da célula e preencheram o espaço entre uma célula e outra. Então você imagina, digamos, o estresse biomecânico, né, de dois mundos colidindo. Vamos imaginar duas superfícies articulares com movimento anormal, né, um movimento, digamos, relacionado à cinesiopatologia. Então gera um estresse e aquele impacto sobre aquele trofoblasto, aquela massa única de substância amorfa e também células, né, em continuidade perfeita, formando aquele uníssono, né? Então gera então uma onda mecânica sobre aquela cartilagem. E conforme for o estresse, a quantidade de energia que tiver sobre aquela substância, sobre aquela matriz ali, vai impactar na substância amorfa. Até um certo nível ela vai conseguir tolerar. Não tolerando, vai repercutir sobre a membrana celular dos condrócitos, fibroblastos, for lá que célula tiver. E quando essa energia mecânica é forte o suficiente para promover uma lesão na membrana celular, então nós vamos ter produção de inflamação ali no C. Então, o que é o C? Quando eu tenho lesão na membrana celular, então eu tenho alteração na integridade da membrana, eu tenho liberação de fosfolipídios de membrana, eu tenho a formação de ácido araquidônico. E o ácido araquidônico ele vai formar um ciclo, uma cadeia bioquímica, uma cadeia bioquímica que está relacionada ao item C, que significa exatamente a palavrinha bioquímica, conforme está descrito lá no Leach, né, se não me engano, Robert Leach, que menciona sobre o modelo de Fay. Então, quando eu tenho esse evento bioquímico que derivou da perda de integridade devido à lesão do tecido, ou seja, a histopatologia, eu tenho uma série de outros eventos aqui que vão interferir também nos outros componentes. E eu vou falar lá o modelo de 9 componentes. Então, mas eu já posso estudar de uma forma já mais resumida aqui no modelo de Fay. Então, vamos imaginar aqui, ó, conforme essa ilustração feita lá pelo meu colega de Vitória da Conquista,
nosso membro do ICV, Vitória da Conquista, Bahia, que fez para mim, eu fiz no quadro essa ilustração. Eu não sou um bom desenhista, então o meu colega Fabrício Espínola, ele fez para a gente esse desenho que ficou... o Fabrício, ele pode ser muito bem utilizado, porque é um desenhista fantástico. Então a gente pode usar ele muito para fazer ilustrações. O cara é muito bom. Então ele é um netter, hein? É realmente um netter. Aqui ele não foi tão bom quanto ele pode ser. Mas resumindo, né? Então eu tenho a cinesiopatologia, a neuropatologia, a miopatologia, a histopatologia e a bioquímica. Então, revisando, né? A histopatologia promove, então, impingement, pinçamento do nervo? Pode ser. Mas não necessita de pinçamento do nervo para haver neuropatologia. Quando eu tenho disfunção, digamos, neurofisiológica, ou seja, alteração nos inputs sensoriais, eu já posso considerar neuropatologia. Porque o sistema nervoso não vai funcionar de forma apropriada. Ele não comunica, ele não recebe, ele não envia e nem recebe bem as informações a respeito digamos, do sistema articular. Então, essa alteração, digamos, neurofisiológica, ela vai implicar, tá, na neuropatologia e, subsequentemente, vai afetar o controle muscular. Como assim vai influenciar o controle muscular? Se eu tenho alteração na informação dos receptores articulares, que faz parte do sistema nervoso, eu vou ter, então, um desequilíbrio muscular, e esse desequilíbrio muscular ele vai gerar mais contração de um lado, menos contração do outro. Então isso vai fazer com que haja uma alteração de tensão na musculatura, e essa alteração de tensão na musculatura vai gerar mais gasto energético numa musculatura do que na outra. Da mesma forma que na neuropatologia também nós vamos ter informação para o sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático. E esse conjunto, né, de ação muscular e estimulação do sistema nervoso simpático e parasimpático também pode produzir calor, alteração térmica. Tá? E por isso que existem termômetros que contribuem, né, os famosos leitores de hotspot, seja o thermoscan, o nervoscope, o thermocalorímetro, que é o do BJ, do Bartlett Joshua, e o nervoscope, que é o do Gonster. Então, nós temos esse sistema que vai gerar, então, neuropatologia e miopatologia. Miopatologia gerando desequilíbrio muscular. Né? E no outro lado, para cá, nós temos A, B e C, onde a cinesiopatologia vai gerar, então, histopatologia, e a histopatologia vai gerar bioquímica, que é inflamação. E essa inflamação vai produzir vários catabólicos, né? Via ciclooxigenase, via lipoxigenase, vai promover a formação de histamina, bradicinina, substância P, prostaglandina, que vai causar dor. E essa situação toda vai ter uma inter-relação entre os outros componentes. Imagina aqui, ó, se eu tenho mais substância P, mais histamina, mais bradicinina, essa circunstância aqui de aumento de edema não vai atuar sobre ligamentos? Esses ligamentos não vão alterar também mais ainda a biomecânica articular? Com certeza. Então, a resposta inflamatória provocada pela histopatologia, que tem tudo a ver com a cinesiopatologia, ela vai atuar mais, gerando mais alteração cinesiopatológica, porque vai alterar o tônus dos ligamentos, vai alterar também a plasticidade dos tecidos moles articulares. Então, isso é fundamental. A bioquímica vai atuar ali, a bioquímica vai atuar sobre as terminações nervosas, promovendo mais neuropatologia, e também vai atuar sobre a musculatura. Lembrando que já tem um desequilíbrio muscular e vai haver então uma alteração da sensibilização central e periférica por causa da dor. Então, se nós já temos desequilíbrio muscular, nós já temos bandas tensas por causa do desequilíbrio muscular, nós vamos ter mais taut bands ainda, nós vamos ter mais bandas tensas ainda, nós vamos ter mais trigger points ainda. Então, é um evento, digamos, que vai gerar uma sucessão de eventos, uma cadeia de eventos. Então, vamos imaginar assim, ó, que a bioquímica alterou a cinesiopatologia, que vai gerar mais histopatologia, que vai gerar mais bioquímica. Este é um resultado que encontrei na web. Pelo amor de Deus, eu não falei ok Google, né? Consegui desligar. Vamos lá. Então, eu vou ter mais cinesiopatologia, que vai gerar mais histopatologia, mais bioquímica.
eu vou ter mais neuropatologia, que vai gerar mais miopatologia, o que a miopatologia será capaz de fazer? Certo? O que a miopatologia será capaz de fazer? A miopatologia vai gerar sinal sobre a articulação, porque vai ter músculo mais tenso do que o outro. Então vai gerar mais informação, vai gerar mais neuropatologia. Vai gerar mais contração, vai atuar sobre órgão tendinoso de Golgi, vai alterar informação em órgão tendinoso de Golgi, vai alterar a informação em, digamos, além de órgão tendinoso, fuso muscular, e vai dar sinal sobre a vértebra, né? Conforme o mesmo Logan, né, o Hugh Logan, o outro filósofo quiropraxista, falou que o músculo ele altera a função da articulação. E realmente ele dá um sinal. E a moral do Logan o que é? Sinalização. Né? Ele dá um sinal e é o que evoluiu lá para a técnica do Activator Methods. Então é Law Force com sinalização reflexa. E isso é o que vai acontecer com a musculatura. Ela vai dar sinais errôneos sobre a cinesiopatologia, né? Sobre a função articular. Ela vai piorar a cinesiopatologia e vai gerar um ciclo. Tudo isso gera um ciclo prodrômico de perda da função. Bioquímica sobre a cinesiopatologia, porque promove edema, altera a função da estabilidade articular. A bioquímica sobre a neuropatologia, alterando mais excitação de receptores. A bioquímica sobre a miopatologia, aumentando as bandas tensas, aumentando a sensibilização periférica, gerando mais trigger points, mais trigger points, mais bandas tensas. E isso tudo gerando mais cinesiopatologia, que vai gerar mais disfunção, mais restrição com a contração muscular, né? Com a hiperatividade muscular, com o desequilíbrio muscular, mais restrição, e aí, subsequentemente, aumenta a hipomobilidade, aumenta a restrição. Esse aumento da restrição vai gerar o quê? Histopatologia, certo? E aí, histopatologia, mais bioquímica. E isso, uns weiter, e vai continuar, uns weiter, continuar bastante, e isso vai gerar um ciclo prodrômico que vai evoluir em função do tempo, certo? Vai ter um ciclo de melhora e de piora, né? E nós podemos, então, considerar aqui, ó, que o Fabrício fez para a gente, né? Então, esse ciclo aqui, falando sobre essas relações que eu passei para você, né? Para vocês agora. Então, onde eu tenho a cinesiopatologia, né? Promovendo, de um lado, eu posso falar compressão do nervo? Não, eu posso falar sobre alteração de input. Eu não preciso haver compressão do nervo, né? Mas, hipoteticamente, beleza, pode haver um impingement, sim, mas a situação vai ser bem mais grave do que, digamos, uma situação, digamos, de subluxação convencional. Mas, sim, pode haver compressão do nervo, sim. A resposta de tratamento vai ser um pouco mais demorada, porque o nervo, uma vez lesado, então, ele precisa do princípio do tempo aí. Nós temos a função do tempo, nós temos que aguardar, dar os estímulos, esperar que o organismo se repare, né? Então, mas é bem resolutivo. Então nós temos, digamos, a cinesiopatologia, então gerando ali o efeito que eu falei na neuropatologia, que vai gerar efeito na miopatologia. Eu tenho os efeitos da miopatologia com desequilíbrio muscular, gerando efeito sobre a cinesiopatologia, porque sinaliza a articulação em promover mais ainda a resposta alterada e mais estresse biomecânico e mais histopatologia. E a histopatologia, então, gera mais bioquímica. Então, a bioquímica com a inflamação, substância P, bradicinina, né, os fosfolipídios de membrana formando cada vez mais cascata oxidativa, vão gerar, então, vão influenciar sobre a própria cinesiopatologia. A própria cinesiopatologia vão influenciar sobre, digamos, as terminações nervosas, as respostas, o input sensorial e também sobre, digamos, a hiperatividade muscular. Então, é bem fácil de entender o modelo de Fay, né? É um modelo didático e ele faz com que tu entenda, né, por que o paciente com uma disfunção articular ele tem restrição de movimento, você pode tocar na faceta articular, na região próxima, na periarticular, você vai perceber que pode ter edema, né? Então você pode ter um carocinho ali por causa da inflamação, né, presente devido à histopatologia, principalmente nos casos mais crônicos, né?
Nós vamos ter então alteração na musculatura, por exemplo, o Thompson, quando ele avalia síndromes cervicais, direita e esquerda, nós vamos avaliar aonde ajusta, né? Fazendo o leg check, né? Vamos lá, vira para um lado, vira para o outro, onde a gente vai haver o nivelamento das pernas, né? Por causa da cinesiopatologia. Então lá no Thompson, quando vê aquele nivelamento das pernas por causa da cinesiopatologia, é uma reação em cadeia que vai promover então que a perna então curta nivele com a outra, que isso é uma reação da cinesiopatologia, certo? E essa reação da cinesiopatologia, ela vai ser tratada, né? Nós vamos escolher a forma de ajustar, né? O ajuste específico lá da vértebra, baseada na palpação, né? Dos trigger points, conforme indica a técnica do J. Clay Thompson, e vamos fazer o ajuste na correção digamos, da cinesiopatologia, da listagem, que a listagem nada mais é. O que é a listagem? É uma codificação da cinesiopatologia. Digamos, é uma forma de eu traduzir, de eu explicar qual é a cinesiopatologia que o paciente está apresentando. Isso é a listagem. Tá? Então, as pessoas perguntam, né, os alunos perguntam, eu não achei essa questão da listagem. Aonde é que está a questão da listagem? É bem fácil, muito fácil, então, compreender o que é a listagem, porque a listagem nada mais é do que uma codificação da cinesiopatologia. Tá? Então, digamos, lembrando que essa cinesiopatologia, essa listagem, não é, digamos, um tijolo fora da parede, mas é uma codificação da restrição do movimento. Eu posso considerar assim. Então, nós temos aqui, vamos colocar 4 níveis, né? Tem várias formas de classificar, né, essas alterações. Nós podemos identificar, né, a subluxação quiropráxica e correlacionar com estágios de degeneração articular, com certeza. Então, eu posso considerar esses 4 níveis aqui, como tem em alguns livros, né, principalmente aqui na Universidade Fevale, com outros parâmetros de avaliação da subluxação, como o parâmetro de Gonstead, onde eu tenho aqui na fase inicial, que é chamado de avaliação do disco, né, baseado no comprimento do disco do Gonstead, de D1 até D6, uma fase inicial com inchaço do disco. Então, muitas vezes lá no raio-x não tem muita alteração, né, digamos, para correlacionar com uma alteração degenerativa. Mas numa fase inicial nós vamos ter lá um inchaço do disco, né, nessa cinesiopatologia, porque já existe um dano dentro do disco. Não necessariamente um dano radial, mas um dano circunferencial no disco. E esse processo inflamatório faz com que o disco inche. E esse inchaço, ele aumenta o espaço articular. Então, depois nós temos ali um D3, D4, não dá para avaliar assim, né, porque nós estamos avaliando só na frontal. Um D3, D4, depois um D5 e depois um D6. O D6 é o grau máximo, né, onde existe uma atresia no disco intervertebral, e essa atresia, então, no disco intervertebral, permite que não haja mais movimento, não permite mais o movimento. Ela faz com que haja basicamente osso com osso, então formação de pontes osteofitales. Então, digamos, o osteófito de uma vértebra toca com a outra e o movimento fica mínimo naquela articulação, podendo inclusive até gerar uma anquilose, né, uma formação de um osso único, sem movimento praticamente. Então, pessoal, nós podemos entender que isso pode ser um ciclo de alguns anos de subluxação, não bem tratada, quando não há uma prevenção, e isso vai então promovendo uma evolução. E para entender bem, né, esse modelo de Fay, eu traço um paralelo com o que propõe lá o Kirkcaldy Willis, esse ortopedista, grande ortopedista, que pensa basicamente que nem um quiropraxista. Pensava, né, já falecido. Então o Kirkcaldy Willis, ele coloca, né, digamos, a cascata degenerativa de Kirkcaldy Willis. Nós temos esse artigo lá no Seminar One Forever. Ele coloca essa cascata degenerativa, né, como um evento onde nós temos a vértebra normal, a articulação vertebral normal, a presença de uma disfunção, a instabilidade e a estabilização adaptada. Por que isso? Vamos imaginar assim, fazer uma tração paralelo daquele mesmo componente, os 5 componentes de Fay com esse aqui. Nós podemos traçar
Porque na realidade ele menciona de outra forma, ele olha de outro paradigma, mas é basicamente a mesma coisa. Então nós temos dano na faceta e danos no disco. Nós temos, digamos, cinesiopatologia na faceta e no disco, isso é normal. Pode acontecer mais no disco ou mais na faceta. Mas em via de regra nós vamos ter alterações histopatológicas tanto no disco quanto na faceta. Então nós temos então a disfunção, e a disfunção, como a gente viu no lado A, B e C, ela vai produzir histopatologia, promovendo histopatologia, ela vai promover bioquímica, e a bioquímica, as substâncias flogísticas, né, inflamatórias da bioquímica, elas vão gerar instabilidade. Não digo uma instabilidade clínica, né, tipo assim, vértebra não manipulável, eu não falo disso, mas uma instabilidade tissular. Os tecidos vão ficar mais, digamos, frouxos, né, instáveis. Né? Então essa instabilidade, ela altera o input sensorial mais ainda. Então alterando os inputs sensoriais com a instabilidade, o que acontece? O sistema nervoso, ele recebe muita informação. Quando ele recebe muita informação, ele vai dizer assim, por favor, vamos parar com isso. Ele cansa, é muita informação para ele processar, então ele entra em estresse. O sistema nervoso, ele não tolera excesso de informação. Então quando ele tem esse excesso de informação, ele vai agir como? Com os músculos. Os músculos vão diminuir aquela quantidade de informação, contraindo, gerando então posições de ancoragem, reações antálgicas, né, compensações, para que aquele estímulo, né, digamos, irritante cesse. E isso a gente vai chamar de estabilização. Essa estabilização adaptada é uma forma de parar com aquele estímulo de instabilidade, e com isso nós diminuímos a inflamação, porque o repouso ele diminui a inflamação. No entanto, o que nós temos? Volta a uma situação de dentro da normalidade. Então, encerra-se um ciclo. Então, esse ciclo encerra. Mas cada vez que acontece, digamos, esse ciclo, há uma piora. Como assim? Cada vez que eu chego numa estabilização, essa estabilização ela gera efeito piezoelétrico na articulação. E esse efeito piezoelétrico na articulação, ele promove alterações. O que é piezoelétrico? Né? Carga. Né? E essas cargas, elas promovem alterações na deposição óssea. Então, aonde tem mais carga, acaba gerando mais proliferação óssea. Então, isso gera uma modificação anatômica nessa articulação. Então, gradualmente, a cada ciclo que acontece, a anatomia vai sofrendo modificações. O joint play, com essas rebarbas ósseas, com essas adaptações ósseas, essas modificações ósseas, o joint play acaba então ficando cada vez mais restrito. Se o joint play fica restrito, na dinâmica da mobilidade articular, o que vai acontecer? Vai acontecer mais facilmente mais microtraumas, porque os movimentos daquele indivíduo continuam a suceder na sua atividade de vida diária, laboral, esportiva, né, social, seja lá o que for. E ele, então, esse joint play vai ficar cada vez mais suscetível a um limite. Então, quando acontece essa diminuição do joint play, mais fácil eu tenho um novo trauma. Se eu tenho um novo trauma, eu tenho novamente uma nova disfunção. Mais disfunção, eu tenho processo inflamatório, eu tenho instabilidade, eu tenho estabilização adaptada por causa dos inputs sensoriais que geraram. Então eu tenho mais efeito piezoelétrico, então eu gero um ciclo de piora, que é fase 1, disfunção, fase 2, estabilidade, fase 3, estabilidade adaptada. Aonde, nesse ciclo, eu vou ter uma evolução da anatomia vertebral. E claramente, a gente observa no raio-x, no envelhecimento, no processo de envelhecimento, os pacientes que têm osteoartrite incipiente e também mais precoce, né? Nós podemos observar, então, essa evolução de mudança anatômica quando a gente, digamos, faz o acompanhamento clínico de pacientes. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 15 anos, então eu consigo observar alguns efeitos, né, tem pacientes que eu acompanho e mantenho o tratamento, e tem pacientes que simplesmente surgem depois de 5 anos, né, e lembram da gente, e a gente observa como evoluiu
essas articulações, como evoluíram essas articulações. Claro que, né, são casos, né, e não são pesquisas científicas, mas elas fornecem algumas informações para a gente que a gente pode deduzir e correlacionar. Então, os pacientes que são mais assistidos, eu tenho uma paciente que eu acompanho há 15 anos, que ela é uma paciente que ela tinha indicação cirúrgica na patela, na realidade, uma disfunção na artrose patelofemoral, que há mais de 15 anos ela é cirúrgica e não operou. Está ótima. E eu tenho pacientes, então, que não fizeram um bom acompanhamento, não se cuidaram, que tiveram uma evolução drástica, né, na sua degeneração articular. Então, claro que isso não é um dado clínico, não é um dado científico. Mas a gente pode supor que esse processo da fase 1 para a fase 4, fase 4 para a fase 5, né, da fase 1 para fase 1 para fase 2, fase 2 para fase 3 para fase 4, ou do D1 até o D6, né, do Gonster, da classificação do Gonster, que ele avalia pelo raio-x, né, as dimensões ali do disco, se está afinado na frente ou atrás, se está todo afilado, né, se está maior o espaço articular. Então o raio-x avalia, o Gonster avalia o disco intervertebral pelo raio-x, né. Isso é possível e tem realmente, digamos, uma boa correlação clínica, como a gente vê aqui. Muitos quiropraxistas tratam clinicamente, observando essas informações radiológicas em raio-x normal, o que faz o raio-x um grande amigo do quiropraxista, que faz com que ele consiga ter um bom acompanhamento, um exame barato, né, e que também pode ser um exame útil para, digamos, avaliar algumas situações de lesões de vértebras não manipuláveis, né. Então, através desse simples exame, se faz esse acompanhamento da alteração degenerativa articular e é possível então avaliar então que grau que está essa subluxação. Então, pessoal, essa situação toda acontece um ciclo, né, onde nós temos, né, essa cascata acontecendo, essa interação entre os 5 componentes acontecendo de forma contínua. Então, isso vai implicar em mudança, um ciclo, onde nós temos lesão na faceta e no disco, que vai gerar disfunção, instabilidade, estabilização, e vai acontecer também um diagrama, um modelo de Fay, como a explicação do Crickell de Willis, disfunção, instabilidade e estabilização, dá para correlacionar os dois modelos. Então, o que acontece conforme o Fay, né? Então, nós temos alteração nas facetas e alteração no disco intervertebral. Então nós temos o que? Sinovite nas facetas inicialmente. Nós temos ruptura circunferencial, né, no disco, né? Rupturas no trajeto dos anéis fibrosos, né? Então não é tão grave. Então isso está correlacionado à disfunção, né? Isso vai piorando a disfunção. Aí nas facetas, na continuação do processo, degeneração continuada. E no disco começam a formar rupturas radiais. E essas rupturas radiais, elas favorecem o processo de protrusões discais, inclusive herniações discais. Com a continuidade, o que nós vamos ter? O que era hipomóvel, que tinha, na realidade, uma certa hipomobilidade, passa então a apresentar uma lacidão capsular. E essa lacidão capsular, associada a uma, digamos, deterioração discal, uma, digamos, involução discal gradual, ela vai promover cada vez mais instabilidade. E essa instabilidade ainda piora a condição biomecânica dessa vértebra. E subsequentemente nós temos uma subluxação, né? Vamos pensar numa subluxação médica, né? Não pensamos na subluxação quiropráxica, porque na subluxação quiropráxica nós já temos lá, desde o início, quando nós temos uma osteoartrite incipiente. E temos também uma reabsorção discal, gerando então digamos, um aprisionamento, né, neural, né? Então, comprometimento radicular muitas vezes. E isso vai piorando, esse ciclo vai piorando, gerando aumento dos processos articulares nas facetas e formação de osteófitos que vão cercando o disco,
gerando então uma evolução para a estenose primeiramente de um nível, né, e depois a estenose de múltiplos níveis. Então, o que acontece? Vai diminuindo o espaço articular a ponto de formar uma alteração anatômica, e essa alteração anatômica ela vai acabar promovendo então uma diminuição do espaço onde fica a medula, né? É uma situação mais grave. Então, quando a gente pensa em quiropraxia, a gente pensa realmente que quiropraxia é um procedimento preventivo. Então, claro que nós vamos ter recursos para tudo em quiropraxia. Nós temos técnicas high velocity, nós temos técnica de low force, nós temos técnicas reflexas, técnicas musculares. Nós podemos pensar em modelos posturais de subluxação, de Harrison, onde nós podemos trabalhar cadeias musculares. Nós temos diversos recursos, mas, no entanto, conforme o nível de degeneração articular, por uma técnica específica na articulação, às vezes um high velocity fica mais limitado, né? Então, a gente vai escolher também as técnicas de acordo com o grau de degeneração articular. Então, é esse o papel da fisioterapia quiropráxica ou da quiropraxia, né? Tanto faz, né? Tá considerando uma análise baseada na identidade da quiropraxia dentro do modelo de Fay, considerando que o modelo de Fay ele é útil, muito útil, clinicamente pode ser muito útil, mas já se considera um modelo ultrapassado. É bom considerar isso. Mas olha, tem gente que quando eu explico esse modelo, né, diz assim, mas isso é ultrapassado, isso é extremamente atualizado para mim, mas realmente já é um modelo ultrapassado. Então, nós consideramos que a disfunção articular pode sim gerar alterações anatômicas, como a gente explicou aqui, ó. Como a gente explicou que existem alterações anatômicas, né, que vão acontecer devido à subluxação. E essas alterações anatômicas da subluxação, elas vão promover digamos, alterações inclusive na curvatura. Então, como a gente falou, né, na quiropraxia mais tradicional, mais palmeriana, então a causa de tudo é a subluxação. Então, de fato, a subluxação pode promover alterações anatômicas e piorar, digamos, a clínica do paciente ao passar dos anos, ao longo do tempo? Sim, é possível. Mas também nós temos a influência da estrutura. Nós pensamos nos estruturalistas, que também a estrutura também gera subluxação, né? O paciente com doença de Scheuermann, ele vai ter sempre uma tendência a subluxar, porque ele tem uma doença, uma alteração degenerativa. Então, se nós temos, digamos ali, um paciente com uma hemivértebra, ele vai ter uma alteração estrutural para sempre provocar subluxações. Então, tanto a linha estruturalista da quiropraxia, quanto a linha funcional da quiropraxia, tradicional, palmeriana, pensando somente na disfunção do sistema nervoso, pensando no modelo de Fay ou no modelo no MOP, desde aquela era, né, inicial da quiropraxia, também está certo. Na realidade, a subluxação ela pode gerar eventos que prejudicam a anatomia, né, que alteram a anatomia, mas o que é errado pensar é que somente uma linha está correta ou somente a outra está correta. Elas podem acontecer ao mesmo tempo e, em alguns casos, digamos, a primariedade pode ser mais da subluxação, em outros casos a primariedade pode ser de alterações de outros tecidos. Então, isso é importante. Então, resumindo, né, nós temos então a subluxação, o modelo de Fay, onde nós temos, né, uma restrição de movimento, mas para entender o que é uma listagem, né, que é uma coisa que é necessário que a gente compreenda o que é uma listagem, aqui nós temos uma listagem do Gonster. Esse livro, se eu não me engano, é do Barge, sobre escoliose, né, uma imagem bem interessante sobre a subluxação. Demonstra ali uma vértebra lombar, né, com o processo espinhoso direcionado para a direita. Então, isso aqui é direita, isso aqui é esquerda. Então, o processo espinhoso está direcionado para a direita. Vamos pensar agora como MOP, né? Vamos pensar no modelo estático. Claro que não é estático, isso é dinâmico. Mas essa listagem, estaticamente é mais fácil de entender o que é listagem. Tá? Entendendo que isso é uma questão durante o movimento. Mas vamos imaginar que essa restrição estática, ela, para mim classificar ela conforme as listagens de Palmer-Gonster, eu tenho aqui, ó, processo espinhoso direcionado para a direita. Então, quando o processo espinhoso está direcionado para a direita, na vértebra lombar, eu tenho uma posterior right, uma PR. Quando o processo espinhoso está direcionado para a direita,
e a umbricação, no caso, o aumento aqui do ângulo, está direcionado para o mesmo lado em que roda o processo espinhoso, eu chamo isso de posterior. Eu coloco P, que a subluxação sempre é posterior. Eu coloco o R de right, que é direita. E como a umbricação está para o mesmo lado do processo espinhoso, eu vou dizer que é superior, que é S. Então, aumentou o espaço. Então, eu chamo de posterior right superior, certo? Posterior right superior, PRS, certo? Então, isso é listagem PRS, que ali no livro do Bart fala em subluxação típica. Eu tenho aqui a outra listagem, onde eu tenho na mesma vértebra L3 uma posterioridade, né? Vamos considerar isso que é posterior, né? Que a subluxação são posterioridade. A posterioridade de L3 agora, ela está com uma restrição, está fixo à esquerda, certo? Ou melhor, vamos pensar em subluxação estática para entender melhor o conteúdo. Posterior left, o processo espinhoso está para a esquerda. Só que no lado esquerdo, dessa vez, não está, a umbricação não está aumentando o espaço ali, né? Não está tendo um edging a favor dessa rotação. A rotação contrário do que está aqui, né? Aqui aumentou, né, o edging, aumentou o acunhamento para o lado da rotação. Aqui não, aqui rotou para a esquerda e ao mesmo tempo que rotou para a esquerda, abriu o acunhamento, abriu o edging. Então, essa listagem aqui, eu vou dizer que é posterior, left, porque o processo espinhoso está mais rotado, ela está fixa para a esquerda. No entanto, abriu o espaço para o lado oposto. Então, eu vou dizer que isso aqui é um posterior left inferior, porque no lado do processo espinhoso ele está fixo e inferior, fixo em inferioridade, certo? Então, essa é a base para que a gente entenda as listagens, né? Nós falamos do modelo de Fay, que é o modelo mais básico que tem aí para entender assim clinicamente a quiropraxia. Acho que o pessoal que está começando é interessante. E aqui as listagens, a PRS, como eu falei para vocês, posterior right superior, aqui PLS, posterior left superior, ali PLI, aqui posterior left inferior, e aqui PRI, que é posterior right inferior. Esse traço M, vocês não precisam se preocupar agora, mas eu vou explicar, não custa saber, né? O M é onde nós temos o ponto de contato, que é processo mamilar. Então, na hora de tratar, né, nós vamos ter um ponto de contato segmentar que vai ser o processo mamilar, certo? Tanto no PLI-M quanto no PRI-M, certo? Então, é isso. O próximo modelo agora vai ser o modelo de 9 componentes na próxima aula. Obrigado pela atenção.